partir do versículo 14. O povo é exortado a arrepender-se. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo. Diga amém. Quem aqui é noiva de Jesus, diga amém. E vos tomarei um de cada cidade e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Diga glória a Deus. Ah, Senhor, isso é um caminho, isso é um trajeto, isso é uma ação, isso é um procedimento. E eu vos levarei a Sião. Sião espiritual seria a salvação, a nova Jerusalém que descerá do céu, a cidade santa de Deus. Aí ele diz no versículo 15: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem. A finalidade de um pastor, com conhecimento e com inteligência. Diga glória a Deus. Sucederá que, quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca de quê? Da aliança do Senhor. Ela não lhe virá o quê? A mente. Não se lembrarão dela, nem dela sentirá o quê? E não se fará o quê? Outra. E não se fará outra. Diga glória a Deus. Aqui é um texto que ele até indica a questão da arca da aliança, irmãos. Tá? Esse texto ele nos fala claramente que nós não devemos fazer outra arca. Não devemos trazer a lembrança, a arca aqui, ó. Fala não, e não lhe virá a memória ou a mente. Não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta. Nem dela sentirão falta. Quando a gente tem necessidade de ter um apego em algo, para a nossa fé estar bem, isso é um perigo. Isso é um perigo espiritual. Eu não posso estar seguro porque tem uma imagem na minha casa. Eu não posso estar seguro porque eu estou com uma fitinha vermelha. Eu lembro que tinha uma época que nós íamos na Lapa, numa cidade chamada Bom Jesus da Lapa, em Romaria, e aí nós colocava aquela fitinha, ficava até sumir tudo, ficava uma coisa até que apodrecia na mão. E enquanto ela está ali, eu estou seguro. Era como se fosse uma proteção. A gente tem que vigiar ao máximo, porque quem nos protege é quem? Quem nos guarda é quem? Deus. O que adianta eu estar com algum amuleto, alguma coisa e não viver debaixo da vontade de Deus? Não vai adiantar nada, porque quem me guarda é o Senhor. Diga glória a Deus. E aqui a questão da arca, porque a arca é um símbolo muito importante. Não só um símbolo, mas a presença da arca, onde ela chegava, havia manifestação. E outra coisa, não era qualquer um que podia pegar nessa arca. Essa arca continha 3 objetos sagrados ali dentro: o cajado de Arão, o maná e as pedras da aliança. Então, aquela arca, quando ela chegava, onde ela chegava, tinha até terremoto, a terra se abalava. Então, era um objeto totalmente poderoso mesmo, porque havia o Todo-Poderoso que se representava ali através daquela arca. Diga glória a Deus. Mas as arcas que eu vejo por aí é só um objeto, alguma coisa que foi criada pela mão do homem, que não muda nada. Você pega e não acontece nada, porque ali é um objeto feito pela mão do homem. Mas quando é algo direcionado por Deus, feito pela direção de Deus, acontece a manifestação do poder de quem? De Deus. Diga glória a Deus. Então, é um texto que nos fala também para a gente. É uma pessoa obediente, você não vai ficar com essas coisas. Versículo 17. Naquele tempo chamarão Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor. E já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno.
Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel e virão juntos à terra do norte, para a terra dei herança a vossos pais. Mas eu a mim me perguntava: como te porei entre os filhos e te darei uma terra desejável, a mais formosa herança das nações? E respondi: Pai, chamarás de mim, não te desviarás. Deverás como uma mulher se aparta perfidamente do seu marido, assim como perfida te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto, súplica dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram de quem? Do Senhor seu Deus. Voltai, ó filho rebelde, e eu curarei a vossa rebeldia. Eis-nos aqui contigo, porque tu és o Senhor nosso Deus. Diga glória a Deus. Então, Deus ele usa o profeta Jeremias, inclusive Daniel faz menção do período que o povo ia ficar à mercê dos babilônicos, que seria a prisão, o cativeiro, por causa de quê? Da rebeldia. Deus nunca quis, ou melhor, Deus nunca desejou que o povo dele vivesse sofrendo em terras estranhas. Pelo contrário, Deus falou: eu vos dei a herança, eu vos dei a terra, eu vos chamei, mas vós se esqueceram de quem? Do vosso Deus. O problema muitas das vezes na nossa vida é que às vezes a gente acaba se esquecendo de Deus. De que forma que a gente se esquece de Deus, pastor Jeová? Quando a gente faz o que o texto está dizendo aqui, ó, no versículo 21, nos lugares altos se ouviu uma voz de pranto, súplica dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor. Se esqueceram do Senhor. De que momento, de que ponto que nós fazemos isso? Quando a gente muitas das vezes estamos seguindo caminhos que nós achamos caminhos perfeitos ou agradáveis aos nossos olhos, mas são caminhos desagradáveis diante dos olhos de quem? De Deus. Porque muitas das vezes a gente quer agir segundo a nossa vontade, e nós não fomos feitos, ou melhor, criados para viver segundo a nossa vontade. Nós fomos feitos para ser guiados segundo a vontade de quem? De Deus. Então Jesus ele veio com um propósito, e eu queria trazer isso para os irmãos em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 36. Mateus capítulo 9, versículo 36. Quem achou, diga amém. Que bênção. O que está escrito em Mateus 9, 36? Vamos a partir do versículo 35 do Mateus 9, tá? Jesus ia por toda sorte, ou por toda parte, fazendo bem a seara e os trabalhadores. E percorria Jesus toda a cidade, povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e o que mais? Enfermidades. Diga glória a Deus. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaltas, como ovelha que não tem o quê? Pastor. Você vê, Jesus ele traz um texto que está na própria palavra. Deus falou assim: eis que eu vos enviarei pastores segundo o meu coração, que vos apacentarão com sabedoria, com ciência, conhecimento. O desejo de Deus é que o povo dele fosse um povo cuidado. O povo do Senhor é um povo para ser cuidado.
Então Jesus ele vem para fazer uma tarefa que ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu. Porque toda vez que o povo era cuidado na época de Moisés, o povo se desviava. Na época dos juízes, o povo se desviava. Na época de Davi, o povo se desviava. E assim foi vindo. O povo sempre se desviou. E o que me chama a atenção é que Jesus ele vê algo, a mesma coisa que Deus também viu, que é a aflição do povo. O povo andava aflito, como ovelha que não tem o quê? Pastor. Quando nós ficamos muito tempo sem buscar a Deus, você já percebeu que dentro de você parece que tem algo que não está certo? Quando você está na igreja, normalmente você até está de boa, está tranquilo, você fala, não, estou de boa. Mas quando você deixa de vir à igreja, é como se tirasse algo de você e você percebe que parece que você parou de tomar os remédios, parece que alguma coisa não está legal em você. Quem é que tem essa sensação? Faz assim, olha quantas pessoas. É como se nós estivéssemos vindo, nós estivéssemos dentro da igreja, as coisas estão normal, a gente está em paz. Mas quando a gente deixa de vir, alguma coisa não está legal. A gente começa a ficar fraco, a gente começa a ficar mais estressado, a gente fica mais nervoso, a gente parece que não está bem, alguma coisa está em falta. Aí a gente volta para a igreja, começa a buscar de novo, parece que há uma lavagem no nosso interior, e aí o Espírito Santo começa a cuidar de nós. Quem está entendendo, diga amém. Então Jesus, olha só, Jesus ele percorria, versículo 35, percorria Jesus todas as cidades. O que Jesus fazia em todas essas cidades percorrendo? Ele ia no Brás, ele ia na Itaquera, ele ia na Penha, ele ia ali no Capão Redondo, e ele fazia o quê? Ele ensinava. E o que ele ensinava? O Evangelho do Reino. Diga glória a Deus. Hoje eu vejo tanto evangelho por aí, o evangelho não sei de quem, o evangelho não sei de quê. O evangelho certo é o Evangelho do Reino. Não, tem tanta coisa que tem por aí. E aí o que acontece? O que acontece? As pessoas elas nasceram. É como se você fizesse todo o carro e não colocasse nele o mais importante, que é o volante. Como é que você vai dirigir um carro sem volante? Tem o motor, tem as 4 rodas, tem até o step lá atrás. Mas aí quando vai na hora de dirigir, o motorista entra dentro e fala, cadê a direção aqui? Cadê a direção? E o ser humano ele é assim. Deus criou o ser humano, cada um de uma forma, com uma personalidade maravilhosa, uns mais calmos, outros mais agitados, um mais bravo, outro mais calminho. Deus fez cada um do seu jeito, cada um da sua maneira, cada um do seu jeito. Só que a questão está na direção. Você pode estar andando com um carro muito potente aí, um V8, um carro com não sei quantos mil cavalos aí de uma Ferrari, né, Éder? Você pode estar com uma potência na mão, mas se você não né, Gustavo, se você manter ali o controle, é normal, dona Zilma, não tem problema, você vai estar controlando o veículo. O negócio é se você pegar um carro desse potente e colocar na mão de um B. Aí sai da frente. Sai da frente. Não, pelo amor de Deus. Outro dia eu estava na Marginal, aí o passageiro atrás, pelo amor de Deus, vamos, tá vindo lá atrás uma Ferrari. Eu falei, o que tem? Tá vindo com tudo. Falei, irmão, deixa ela passar. Porque o medo dele foi que aconteceu aquele caso lá da Ferrari, que pegou motorista de aplicativo. Quem lembra desse caso? Passou na televisão, jornal. E matou. Porque é um carro muito potente. É um carro que tem muita potência, mas o problema não é a potência do veículo. O problema é quem está conduzindo o veículo, quem está na direção. Você tem muitas capacidades, Deus te fez. A Bíblia diz que Deus deu talento para cada um de nós. Mas a questão é, quem é que está dirigindo a sua vida? Quem é que está dirigindo a sua vida? Porque você vê uma pessoa que ela não está na direção de Deus, o diabo muitas das vezes usa essa pessoa para matar, roubar e destruir. É ou não é verdade?
Mas quando a pessoa ela vem para a presença de Deus, ela vai ganhar almas, ela vai ganhar vida. Quantas vidas não são transformadas através da vida dessa pessoa? Então, o importante não é quem você é quem está dirigindo você. Quem está entendendo, diga amém. Então, fala assim: eu preciso de um guia espiritual. Glória a Deus. Vendo ele as multidões, no versículo 36, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelha que não tem o quê? Pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos. Por que ele se dirige aos discípulos? Porque o discípulo tem essa função. Vamos lá, vamos entender. A seara, na verdade, é o quê? É grande, mas os trabalhadores são o quê? São poucos. São poucos. Na época de Jesus, os trabalhadores eram pouco, imagina agora. Não, e outra coisa, a seara ela é grande, a seara de Deus é um mundo, é muito grande a seara. A seara é grande, às vezes eu recebo tanta mensagem aqui, pastor, até em outros idiomas, pastor, tem um dia para o senhor trazer uma mensagem para nós aqui, ensina nós a palavra de Deus. Tem muitos lugares que estão precisando da palavra de quem? De Deus. A questão é entender o que isso traz quando você leva a palavra de Deus. Qual o retorno disso? Porque quando você faz a obra de Deus, a recompensa vem de quem? Só que muitas pessoas, infelizmente, elas não interpretam dessa maneira, não entendem dessa forma. E é por isso que a obra de Deus, ela parece que está meio se desviando do foco. Muita gente dentro da igreja, e quando você pergunta, irmão, você é da igreja? A pessoa, sou. E você fala, meu Deus, você é da igreja mesmo? Porque parece, como é que é? Tem jeito de crente, parece crente, mas é ateu. É uma pessoa que não acredita. Por quê? Porque não tem as evidências de um cristão. A Bíblia diz que a árvore ela é conhecida pelo quê? Pelos frutos. O cristão ele tem que exalar bom fruto. Ele tem que gerar frutos bons. A pessoa diz que é cristão, mas não consegue amar o próximo, não consegue perdoar, não consegue querer ganhar alma. Gente, Jesus ele veio a esse mundo para morrer por causa de almas. E Jesus falou, eu vos amei, assim também vós ameis uns aos outros. Ele falou, eu vos amei, eu dei a minha vida por vocês, agora faça o mesmo também. E quantas são as pessoas que estão precisando de uma palavra, precisando de uma ajuda, mas às vezes a seara está tão grande, tão corrido, os trabalhadores, um está para lá, outro está para cá, e a seara está ficando. Você já imaginou o que acontece quando você tem uma horta? A horta ela pode ser linda, pode ter ali a salsinha, pode ter o coentro, pode ter a alface, o couve, pode estar bonito, mas o que acontece se você deixa aquela horta de lado, sem cuidar dela? É isso aí, ela vai encher de tudo que não presta. Então você tem que cuidar da horta. E Jesus, ele nos levantou para a gente cuidar da horta de Deus. Diga glória a Deus. Como é que ele fala isso? Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é quem? É Deus. Vamos lá. Versículo 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Diga glória a Deus. Então nós vimos algo muito importante nessa expressão de Jesus, que é a necessidade do povo. Se você não quiser abrir, fica tranquilo. Se você não quiser, o Maurício, por favor, nós vamos ver alguns pontos na palavra de Deus, que toda vez que o povo estava com aflição, com problema, Deus mandou um líder. Eu vou pegar só um ou dois exemplos. Lá no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Abre lá, por favor. A palavra de Deus mostra a importância de termos líderes espirituais sobre a nossa vida. Quando o povo sofria ou estava em aperto, Deus sempre mandou um líder. Diga glória a Deus. E às vezes o que acontece? A pessoa que está no mundo,
Quando ela não está legal, ele fala, sabe de uma, hoje eu vou tomar uma para ver se melhora. Aí pronto, aí vai piorar tudo. Não é assim? Eu estou falando besteira? Você pode ver. É por isso que os botecos andam tudo cheios e a conta do bar subindo, porque não trabalha. Oh, Jesus, tem misericórdia. Eu falo porque eu cuidei de bar um período e muitas das vezes o caderno do bar parece que não diminuía, não. Eu falo, pai, agora pagou tudo. Quando pagava já fazia outra conta. Aí não dá, não tem como. Então, é um abismo chamando outro abismo, mas é o sofrimento, irmão. Isso aí vem para iludir, para melhorar, não. A pessoa fala, eu vou numa balada para ver se eu vou melhorar. Não vai melhorar, não vai melhorar. O que vai melhorar de fato é a presença de quem? De Deus. Diga glória a Deus. No livro de Êxodo, capítulo 3, não é isso? Olha o que está escrito. Aleluia, Jesus. Versículo 7. Olha aí. Disse ainda o Senhor, certamente viu o quê? Vi a aflição de quem? Do meu povo, que o quê? Que está no Egito. Ouvi o quê? O seu clamor, por causa dos teus exaustores, ou enfim. Conheço-lhe o quê? O sofrimento. Fala para a pessoa que estava assim, Deus conhece a dor. Ele conhece, eu conheço-lhe o sofrimento. Deus, quando Deus falou isso, ele falou para quem? Para Moisés. Deus falou isso para Moisés. Pode passar, Mar. Aleluia, Jesus. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra o quê? Uma terra boa e ampla. Diga glória a Deus. Terra que emana leite e mel, lugar do cananeu, do eteu, dos amorreus e dos jebuseus, né? E dos heveus, dos jebuseus. É isso aí. Amém? Fariseus, perdão. Estou lendo lá na tela. Então, há uma ação de Deus quando o povo está em sofrimento. E quando o povo está em sofrimento, isso aí Deus está falando com quem? Deus está falando com quem? Alguém pode responder? Deus está falando com Moisés, pessoal. Aí é Deus se revelando com Moisés na sarça o quê? Na sarça ardente. Diga glória a Deus. Então, quando o povo estava ali sofrendo no Egito, Deus apareceu a Moisés. Deus apareceu a Moisés. No versículo 14, disse Deus a quem? A Moisés. Eu sou Deus, eu sou o que sou. Disse mais. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou que me enviou a vós outros. Diga glória a Deus. Eu sou que me enviou a vós outros. Diga glória a Deus. Porque Moisés, ele queria saber, falou: Deus, eu já vou tratar de... Gente, é fácil tratar de um povo sofrido? É fácil tratar de um povo que está com problema? Não. Você liderar um povo que está ali com um otimismo bom, um povo animado, um povo que está ali bem, está bem em todo sentido, ixi, qualquer um quer ser o líder desse povo. Agora vai lá pegar um time que está lá na rebaixada, lá embaixo, para ver o que quer. Só um celote mesmo. É difícil querer pegar uma coisa que você vê que não está andando, não está fluindo, não está dando certo. O povo está sendo o quê? O povo está sendo escravo. Esse povo, quem é que vai liderar escravos? Só Deus mesmo para levantar. É ou não é verdade? Às vezes quando a pessoa está com problema, tem gente que fala assim: não, eu já tenho meus problemas, deixa ele para lá. Nem assim que os outros falam aí por fora. Não, eu vou me meter na... Não, pelo amor de Deus, irmão, deixa quieto, eu já tenho meus problemas. Quando, às vezes a pessoa está num perrengue, tem gente que fala assim: não, eu não quero nem ir lá. Tem gente que faz é dar linha na pipa. É ou não é verdade? Mas o que acontece? Quando o povo está sofrendo, Deus falou: eu vou. Eu vi o sofrimento do meu povo. Eu vi a dor do meu povo. Então Deus manda um líder. E esse líder é Moisés. E quando Deus vai tirar esse povo de lá, a forma de Deus usar Moisés é através da palavra. Através de quê? Das ordenanças. Se vocês me obedecerem, a primeira coisa que o povo tinha que fazer era obedecer Moisés.
Moisés falava assim, ó, é o seguinte, Deus mandou eu falar para vocês que é para ungir as ombreiras da porta. A casa que não tiver a marca do sangue, o destruidor vai entrar. Agora quem é que vai obedecer Moisés? Quem é que vai obedecer Moisés? Tem duas opções. Ou você acreditar em Moisés, ou você vê para crer. Você vai esperar acontecer para depois crer? Não. É como na época de Noé. Noé está construindo uma arca, nunca houve chuva. Quem é que vai entrar na arca? O jumento entrou, o cavalo entrou, a vaca entrou, os animais foram entrando. Mas teve uns que falaram, não vou entrar nessa arca ainda, vai que ela quebra. Mas quem não entrou, sofreu. Na verdade morreu, né? Foi destruído, a maioria. Na verdade só Noé e a família, só isso. Então, para seguir um líder, não é fácil. Aí você fala, pastor, tem mais outro exemplo? Tem também na época de Saul. Diga glória a Deus. Lá no livro de 1 Samuel, Saul, versículo 16. Quando Deus levanta um rei, toda vez que Deus levanta um líder, é quando Deus vê que o povo está precisando de uma liderança. Lá em 1 Samuel capítulo, aleluia, diga glória a Deus. Capítulo 7, 1 Samuel, versículo 16, se não me engano, só um minutinho. Que a importância da obediência, ela é fundamental nessa questão aí, tá? Capítulo 8. Aleluia, Jesus. Não, no capítulo 8, no capítulo 9 de 1 Samuel, versículo 16. Amanhã, a estas horas, olha o que Deus está falando com Samuel. Isso que é Deus falando para o profeta Samuel. O versículo 15 diz assim, ó: ora, o Senhor um dia antes de Saul chegar, revela a Samuel dizendo: amanhã, que dia vai ser? Amanhã, estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim. Olha só, Deus já está falando o dia e a hora. Que hora que eu estou falando contigo? Agora 11 horas? Tá, é mesmo horário. Você vê que Deus não tem bagunça com Deus. Com Deus as coisas é o quê? É clara. Por isso que quando você serve a Deus, você é um homem fiel a Deus, aprenda a ter intimidade com Deus. Aprenda a falar, não, eu só vou depois que Deus responder. Mas pastor, Deus vai te responder. Às vezes é nós que não tem tempo para esperar a resposta de quem? De Deus. E sai fazendo as coisas do jeito que a gente quer fazer. Mas não, Deus ele trabalha. Olha, amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, a qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel. Ele livrará o meu povo das mãos de quem? Porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou o quê? O teu clamor chegou até mim. Diga glória a Deus. O teu clamor chegou até mim. Lá no Êxodo também que nós leu, a gente vai ouvir Deus falando assim: pois o clamor do teu povo chegou até a mim. E aqui da mesma forma, o clamor do povo chegou até a mim. Quanto seu povo será que está clamando pelo Brasil? Ah, Deus, eu quero que o Senhor livre a minha casa. Mas você está clamando pela tua casa, porque está dizendo uma palavra contínua. O clamor do teu povo chegou até mim. É um povo que está clamando. É um povo que está pedindo socorro. É um povo que está falando: Deus, eu estou sofrendo. Deus, a aflição está grande. Deus está ouvindo o clamor do seu povo. Irmãos, é muito importante quando a gente clama, quando a gente invoca o nome do Senhor. Abre lá em Jeremias 33, versículo 3. Jeremias capítulo 33, versículo 3. O que está escrito aí em Jeremias 33, versículo 3? Grande é o Senhor, aleluia, Jesus. O
que está escrito aí? Eita, Deus poderoso. Deus está pedindo para o povo dele invocar ele, clamar a mim. Aleluia, Jesus. Invoca-me, invoca-me. Irmão, eu cresci ouvindo essa palavra. Não me invoca, não. Irmão, mas é isso mesmo. Você lembra daquela mulher que vinha atrás de Jesus? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus não ouvia, não falava nada. E os discípulos se incomodou. Senhor, essa mulher está vindo atrás de nós clamando, não para de clamar. Jesus parou e falou: não é bom tomar os pães e lançar os filhos, ele pegar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Ela falou: mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus donos. Aquela mulher também que era do juiz iníquo, a Bíblia diz que ela falava: julga a minha causa, julga a minha causa. Aí Jesus falou: o dever de orar sem esmurecer. Muitas das vezes Deus coloca nós num propósito e fala: filho, faz um propósito comigo. Não consegue, quebra no meio, quebra no meio, quebra no meio. O povo de Deus falou o quê? As muralhas vão cair, mas depois de quê? Das 7 voltas. Se fosse 2 voltas, ia resolver? 3 voltas ia resolver? Não, 7 voltas. O mergulho de Naamã foi quanto? Foi 2 mergulhos? 7 mergulhos. 7. Não, é 7. Às vezes o que impede nós de alcançar a vitória, sabe por quê? É porque a gente não são pessoas, às vezes, que conseguem... Qual que é a palavra correta? Ser pessoas firmes, constantes. Orou hoje, quando é amanhã já não precisa mais orar. Buscou hoje, quando é amanhã não precisa mais buscar. E Deus está dizendo: filho, olha o que eu quero fazer na tua vida. No versículo 3: invoca a mim que eu te responderei, e anunciar-te coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Coisas grandes e ocultas. Meu irmão, tem coisa, fala para a pessoa, assim, tem coisa grande, tem coisa boa chegando. O que importa é que eu... Aleluia, aleluia. O que importa é que nós vamos permanecer, igreja. Aquele cego de Jericó dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E clamava atrás de Jesus. Disse e falou: para, que ele não está ouvindo. E Jesus pegou e ouviu a voz daquele cego. Traga ele. Ei, irmãos e irmãs, Deus está nos chamando nessa noite para dizer assim: perseverem. Perseverem. Daniel jejuou quantos dias? 21 dias. Esther jejuou 3 dias e 3 noites. Falou: se eu perecer, pereci. Homens e mulheres de Deus que permaneceram num propósito com Deus. Quantos de nós que começa o propósito não vai até o fim? Quantos de nós começa, mas não termina? E quando a gente é assim com Deus, é o reflexo praticamente da nossa vida. Tudo na nossa vida foi assim. Pode observar, faz uma autoanálise. Puxa, é verdade, comecei o curso, não terminei. Não é isso, meu Deus do céu. Não, Jesus, olha aqui, meu pai, é verdade. Até a louça ficou pela metade. Senhor, meu pai do céu, Jesus, eu comecei no trabalho, o patrão me esperou, até hoje ele está me esperando. Nada eu consegui concluir. Nada eu consegui concluir. Na nossa vida nós temos que ser pessoas constantes, pessoas que são firmes, pessoas que têm propósito. Comece a abrir um propósito com Deus. Senhor, a Bíblia diz que Daniel orava todo dia no mesmo horário. Todo dia no mesmo horário. Aí Deus fala assim: vamos ver se ela vai vir hoje no mesmo horário. Aí Deus está te esperando. Não veio não. Amanhã ela não veio. Começa e não termina. Saia daqui hoje declarando: eu quero ser guiado por Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus, porque eu sei que tem coisas que estão ocultas ainda.
Tem coisa oculta na minha vida, tem coisa que eu não... A Bíblia diz lá em Coríntios, né? Que o que olhos não viu... Vamos abrir lá? 1 Coríntios, capítulo... Deixa eu ver aqui. 1 Coríntios, se não me engano, capítulo 3, né? O que olhos não viu, o que nunca... O coração do homem é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Diga glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela tem que estar no nosso coração, irmãos. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. No capítulo 2, no versículo 9, de 1 Coríntios 2, 9. O que está escrito aí? Ó. Mas como está o quê? Como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Pode glorificar o nome de Jesus, irmãos. Aleluia. Pastor, mas como eu vou saber o que Deus tem preparado para mim? Versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo quê? Pelo próprio Espírito. Deus revela através de quê? Do Espírito. E quantas coisas o Espírito Santo de Deus revelou para você que você não acreditou? Porque para você bloquear uma bênção é só agir com incredulidade. O que era para o povo de Israel alcançar em 40 dias virou quantos anos? Por causa da incredulidade. Pastor, o que aconteceu? Aconteceu simplesmente um fato. Tardou a bênção. Ou a bênção, ela chega, ou ela chega no ponto, porque a Bíblia diz que há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Então tem tempo. Tem um tempo para todo o propósito. Ou você pode tardar essa bênção. Quantos de nós tem tardado a bênção de Deus na nossa vida? Deus já queria te entregar algo, e quando Deus foi ver para te entregar, Deus falou: não está pronto ainda. Porque Deus nunca vai te entregar algo que vai te afastar da presença dele, ou que você não está pronto para receber. Primeiro Deus ele vai nos preparar para depois entregar. O povo que saiu do Egito como escravo, você acha que com 40 dias aquele povo estava pronto para tomar posse de uma terra prometida? Não. É tanto que todo aquele povo pereceu. Até, teve época que a terra se abriu para engolir aquele povo. Mas a Bíblia diz que Deus levantou um novo povo, e foi aquele povo que entrou na terra. Primeiro Deus renova a nossa mente. Deus vai matar a velha criatura em nós. Tem coisa grande chegando na nossa vida, mas para essa coisa grande chegar na nossa vida, primeiro Deus está dizendo assim: eu quero ver se você vai me glorificar antes dela chegar. Eu quero ver se você vai me glorificar antes dela chegar. Quem está entendendo, diga amém. Então nós vemos aí 2 exemplos de líderes, que quando chega na vida do povo, é quando o povo está aflito, é quando o povo está desesperado. E quantos de nós, quando chegou na presença de Deus, chegou assim, precisando de uma direção? E para finalizar essa questão, abre lá em Juízes capítulo 7. Juízes, fica antes de Samuel. Juízes capítulo 7. Ou melhor, Juízes 6, versículo 7. Quem achou, diga amém. Olha aí, olha no telão então, vamos lá. Juízes capítulo 6, para você entender o texto, né? O contexto aqui, é melhor verso 1. Depois nós vamos para o verso 7. Fizeram os filhos de Israel que era mal, perante quem? O Senhor. Por causa disso, o que aconteceu? O Senhor os entregou na mão de quem? Dos midianitas por 7 anos. O Senhor que entregou, não foi o diabo veio e destruiu. Tudo é o diabo, tudo é o demônio.
O diabo fala, não, não tenho nada a ver com isso. Tem coisa que o diabo fala, não, eu não estou nisso aí não. Não me desse, não. Nem tudo é eu. É você mesmo que está entrando nisso aí. Aí no versículo 7 diz assim, ó: tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhe enviou um anjo. Não, o Senhor lhe enviou os covos. Não, o Senhor enviou um exército. O que Deus enviou? Ah, meu Deus do céu. Deus também, às vezes, é Deus, né, gente? O povo está tudo sofrendo por causa de um bando de midianita. O povo está sofrendo por causa de um exército de midianita. Que aí, se você for ler depois em casa, você lê, o povo diz que o povo plantava, os midianitas iam lá e destruía tudo. Os midianitas acabavam com tudo. Aí o povo vai, começa a clamar a Deus. E Deus vai mandar o quê? Um profeta. Aí eu pergunto para você, o profeta vai resolver? O profeta vai solucionar isso aí? Qual que é a finalidade de um profeta? O Google está respondendo. Qual que é a finalidade de um profeta? Trazer a mensagem de quem? De Deus. Agora aí está explicado o que resolve. O povo está sofrendo. Muitos nos dias de hoje que estão sofrendo não quer ouvir quem? Vamos para a igreja. Eu vou para lá para ouvir pastor. Eu vou para lá para ouvir. Eu vou para lá. Eu fico aqui mesmo. Aí fica aí com o midianita. Fica lá com o midianita, com a malequita. Porque Deus, ele manda o profeta. Manda ou não manda, pessoal? Deus fala. Deus fala. E hoje, nos dias de hoje, tem vários tipos de profeta, como era no tempo antigo também. Tinha época que o rei ia lutar, e o rei falava assim, não traga aquele profeta, não, que aquele profeta só fala coisa que eu não quero. Só coisa ruim contra mim. Naquela época tinha até o profeta Balaão. Ixi, misturado com feitiçaria total. Só que o Balaão era ligeiro. Balaão, ele falou, não tem como eu amaldiçoar um povo que Deus abençoou. Toda vez que eu vou amaldiçoar esse povo, Deus não amaldiçoou, porque esse povo é um povo abençoado por Deus. E aquele que é abençoado por Deus, não tem como amaldiçoar, não. Balaão foi usado por Deus para falar. Aí Balaão falou assim, mas tem um jeito de vocês... Tem uma técnica aí. Eu não tenho como amaldiçoar. Você me contratou para fazer um feitiço, para destruir esse, mas eu não consigo. Não tem como eu fazer macumba. Não, esse povo aí não tem como. Mas eu tenho uma estratégia. Aí Balaque perguntou a Balaão, então me fala a estratégia. Fala o seguinte, você pega um bocado de prostituta, pega um bocado de deuses com ela e manda no meio do povo. O exército de Israel está tudo lá no deserto, os homens tudo, não pode ver um rabo, sai que só Deus para ter misericórdia. E manda. As mulheres, antes desses homens se relacionar com elas, faz esses homens confessar esse Deus. A Bíblia diz que quando eu fazia o ato, a Bíblia diz que a ira de Deus veio sobre o arraial. O que Deus mandou? Cobra. Deus mandou uma praga. Deus mandou uma praga no meio do arraial, que começou a vir serpente abrasadoras e matava o povo. O povo começava a morrer por causa das picadas da serpente. Aí o povo foi correr até Moisés. Por isso que eu falo, tem que ter um pastor. Eu fico até preocupado quando a pessoa às vezes não quero mais saber de igreja. Aí fica só Deus para ter misericórdia. Tem que ter pastor. O povo corre até Moisés. Aí Moisés fala, é por causa de vocês. O problema é por causa de vocês. Mas eu vou clamar a Deus. A Bíblia diz que quando Moisés clamou a Deus, Deus deu uma direção para Moisés. Deus falou, levanta uma serpente de bronze. E até tem alguns lugares que usam isso aí para idolatria. A Bíblia diz que quem era mordido com a serpente, olhava para aquela serpente e ela é curado na hora. Sabe por quê, irmão? Porque quando a gente estamos debaixo da direção de Deus, nenhum mal chega na nossa tenda. Praga nenhuma chega na nossa tenda. Deus não fez o povo para viver fora dele. Deus fez o povo para viver dentro dele, debaixo da vontade dele. Diga glória a Deus. Então, quando
quando o povo está em sofrimento por causa dos midianitas, Deus lhe enviou um profeta, o qual lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu que vos fiz subir da terra do Egito e vos tirei da casa de servidão, de escravidão, de servidão. Por que Deus revela o que Ele fez? Por que Deus está revelando? Você acha que Deus precisa falar isso? Ah, mas eu te tirei da casa do Egito. Aí o povo fala assim: mas eu ouvi toda a minha vida isso aí. Tem pessoas que falam assim: eu já ouvi essa pregação. Tem gente que fala assim: eu já ouvi essa mensagem. E o pastor está pregando sempre a mesma coisa. É porque Deus quer que você não esqueça do que Ele fez. O profeta vem e fala assim: ó, assim diz o Senhor, eu que vos fiz subir da casa de servidão, eu que vos tirei da terra de escravidão. E hoje Deus está dizendo para mim e para você: foi eu que te tirei daquele sofrimento, eu que te tirei daquela luta, eu que te tirei daquela dor, eu que te tirei daquele sufoco. Por que Deus está fazendo questão de falar o que Ele fez? Para você poder honrar Ele, para você honrar e adorar Ele, para você exaltar Ele, para você não esquecer das maravilhas dEle na sua vida. Sabe por quê, irmão? Porque o desejo de Deus é ter um povo submisso a Ele. Quem está entendendo, diga amém. Lá, nós chegamos numa conclusão: toda vez que o povo está sofrendo, Deus manda um líder. Mandou Moisés, mandou Saul, mandou Davi, e entre outros que eu não citei aqui, muitos líderes. Toda vez que o povo estava sofrendo, mandou até o nome daquela mulher lá, Débora. Mandou Ruth não, porque Ruth não foi líder, mas mandou Esther, que foi a rainha. Toda vez que o povo estava sofrendo, Deus mandou o quê? Um líder. Mandou um líder. E na minha e na tua vida também Ele manda um líder. Diga glória a Deus. Queria que você abrisse no João capítulo 10. Aleluia, Jesus. Evangelho de João 10, 11. João 10, versículo 11. João 10, 11. O que Jesus diz? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Aí ele continua: o mercenário que não é pastor, e quem não pertence às ovelhas, vê vir um lobo e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo arrebata e dispersa. Quantas ovelhas não estão sendo arrebatadas? Por quê? Porque ela está confundindo o mercenário com o pastor. Entenda, tem até um filme aí, Os Mercenários. Os mercenários, eles são contratados para fazer um serviço. Mercenário não é pastor. O mercenário, ele foi contratado para uma função. Infelizmente, nós não podemos ser hipócritas de não entender isso, de não acreditar nisso, de não ver isso, porque infelizmente tem muitas igrejas que estão virando comércio, um local de simplesmente de atrações. Ninguém sabe quem é ninguém cuida de ninguém apacenta ninguém está preocupado com a vida espiritual de ninguém prega contra o pecado, porque uma coisa que Jesus veio fazer foi dizer: arrependei-vos, ide e não peca mais. Ide. Uma das coisas que João Batista falou: produzir fruto digno de arrependimento. Uma coisa que os apóstolos fez foi pregar contra o pecado. E as igrejas de hoje não querem saber disso. É muito avivamento, é muito movimento, mas a raiz está ficando toda solta, porque se não tiver raiz, não vai se firmar. A árvore, a Bíblia diz que aquela árvore, a árvore que não der fruto, o pai faz o quê? Corta e lança no fogo. O desejo de Deus não é que eu viva em movimento. O desejo de Deus é que eu ouça o meu pastor e que eu venha seguir o meu pastor e venha fazer a vontade do meu pastor, que é Jesus, e que eu venha dar muito fruto para a glória de Deus. O mercenário, ele foge porque é mercenário.
O mercenário, ele vai fugir porque ele não está nem aí. Ele não pertence às ovelhas não é dele, ele não se preocupa com as ovelhas. Já estou terminando já. Aí ele diz assim no versículo 14, de novo. Olha o que ele fala em João 14. João 10, 14. Eu sou o bom pastor, conheço. Quem? O que ele conhece? Ele conhece as ovelhas dele. Ele fala, eu conheço as minhas ovelhas. E elas o que? Conhecem a mim. Existe o que? Vínculo. Existe o que? Intimidade. Existe o que? Conhecimento. A pessoa está dentro da igreja, conhece o pastor, conhece a liderança, mas não conhece Jesus. Esse é um problema. Porque o pastor que é de verdade, ele vai te levar para o supremo pastor, que é Jesus. Que é Jesus. Porque na hora mais difícil, às vezes o pastor não vai estar lá. Pastor que eu digo homem, mas Jesus vai estar lá do seu lado. O mercenário então, aí pronto, ele não vai nem atender o telefone. Está nem preocupado. Mas o pastor, ele vai te orientar, ele vai te guiar, ele vai te ensinar. Então toda vez que veio uma aflição, veio um sofrimento, Deus enviou um líder. E aqui em João 10, Jesus está falando para os judeus, Jesus está falando para a grande multidão, Jesus está falando, eu sou o bom pastor. E outra coisa, eles estavam esperando um líder. Por que eles estavam esperando um líder, pastor Jeová? Porque Jerusalém sofria sobre o domínio do povo romano. Eles tinham que pagar, tinha que dar a César. Você lembra o que Jesus falou? É certo pagar a César? O que Jesus fez? Eles queriam um líder como Davi, para ir lá e cortar a cabeça de todo o povo romano. Mas aí Jesus vem o quê? Se te bater numa face, dê a outra. Aí Jesus falou, vocês estão perguntando se é certo dar César? Me traz uma moeda. Qual é o nome que está aqui? César. Então dê a César o que é, e dê a Deus. A questão é, muitas pessoas têm dado a César, e Deus? E Deus? Porque César não pode salvar, mas Deus salva. Deus salva, sim ou não, pessoal? E aí essa é a questão de Jesus. Diga glória a Deus. Então o desejo do Senhor é que nós tenha pastor. Aí ele diz assim no versículo 15: assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e o quê? E um pastor. Não é dois pastores, é um pastor. Diga glória a Deus. É um pastor. Jesus está dizendo aqui, tem ainda outras ovelhas. Quem são essas outras ovelhas? Que não é deste aprisco. Quando ele fala deste aprisco, ele está falando ao povo de Israel. E as outras ovelhas seria quem? Eu e você, os gentios. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente dou e tenho autoridade para entregar e também tenho para revê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Diga glória a Deus. Então aqui nós vemos Jesus, o líder. Nós vemos Jesus, o bom pastor. Nós vemos Jesus dizendo, eu sou o bom pastor. Nós vemos o Yeshua trabalhando aqui, o único que tem poder para salvar, o único que tem poder para libertar. E se hoje, nessa manhã, tem alguma ovelha que quer entrar nesse aprisco, ele está dizendo, tem outras ovelhas ainda que não é desse aprisco, mas me convém a trazer. O mercenário, ele fugiu, muitos te deixou na mão, mas Jesus nunca vai te deixar, Jesus nunca vai te abandonar. Diga glória a Deus. E para nós entender sobre o propósito de salvar, só precisa de uma coisa chamada reconhecimento. Em Lucas capítulo 23, a igreja se coloca de pé, por favor. Lucas 23, versículo 39 ao 43. Vamos ver aqui no texto um ato de salvação. Jesus na cruz, capítulo 23, versículo 39 ao 43. O que está escrito aí? Olha aí.
Pode continuar. Até 43. E acrescentou. Olha o que ele pediu para o líder dele, para Jesus. Aleluia. Pode glorificar esse Jesus que te leva para o paraíso. Ah, Jesus, que maravilhoso. Imagina aquele bandido, irmãos. O outro dizia: desce daí, salva e salva nós também. O outro fala: fica quieto, rapaz, nós estamos aqui porque nós merecemos. Ele ainda falou: eita, Jesus, o homem de Deus, ele é sincero. Eu pequei, Jesus. Por isso que a Bíblia diz: confessai os vossos pecados. Quem aqui nunca pecou, atire a primeira pedra. Foi o que Jesus falou. Quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Começou a sair os mais velhos. Aí só ficou Jesus e a mulher. A mulher chegou e falou assim, Jesus falou para a mulher: cadê seus acusadores? Ela falou: não tem, Senhor. Jesus falou: eu também não te condeno. Vai e o quê? Não peques mais. O cristão tem que lutar contra o pecado. Você quer ver uma luta forte? É você lutar contra o pecado. Lutar contra o pecado. E ainda mais que tem um hábito de pecar normalmente. Luta contra esse pecado. Se levanta contra esse pecado. Se levanta contra isso. Porque Deus vai te dar força e você vai vencer. Você vê, aquele homem que estava do lado, ele repreendeu o outro. E no versículo 41 ele diz assim: nós na verdade com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, né? Mas este nenhum mal fez. Esse homem reconhece que Jesus não cometeu nenhum mal. Jesus não cometeu nada. E ele acrescentou: Jesus, eita, quando chama esse nome, Jesus, 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 lembra-te de mim. Eita, fé grande, fé grande. Quando entrares ou quando vieres no teu reino. Aleluia. Isso é uma fé confessada, irmão. Aquele que crê, aquele que confessar e crer será salvo. O que está faltando é a confissão, irmão. Confessa ao Senhor Jesus. Se você confessar e crer, você vai ser salvo nessa manhã. O que Jesus respondeu para ele? Jesus respondeu: hoje mesmo, em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo. Aonde? Não tem purgatório, não tem nada disso, irmão. Tem muitos crentes que estão dizendo: que não sei o que, quando eu morrer eu vou ficar não sei o que, vai ter que voltar, reencarnação, vai fazer missa de 15, 90, não tem problema, não vai resolver, irmão. O que resolve é agora. Aquele homem, Jesus falou para ele, foi agora: hoje mesmo tu vai estar comigo. Aonde? Hoje. Se eu morrer aqui hoje, o pastor Jovacilo cair aqui agora, como muitos homens e mulheres de Deus no altar, se não me engano foi Pedro Henrique, eu vou colocar o louvor dele hoje no grupo da igreja para vocês ouvirem. Ele tinha desejo de morar com o Pai, e ele louvando no altar, os médicos não conseguem o diagnóstico da morte dele, não conseguem falar a causa da morte dele. Ele caiu no altar. Eu e você, uma coisa que a gente pode fazer agora, amanhã já não sei, hoje eu posso fazer. Hoje você pode fazer o que, pastor? Eu posso fazer que nesse bandido, eu posso me jogar nos pés de Jesus.
Hoje eu posso confessar Jesus. Hoje eu posso dizer: Senhor, eu quero viver para Ti.